manifestação da glória de Deus sobre a vida dos crentes que servem a Deus nesta congregação. Que Deus continue abençoando o missionário Wander, juntamente com a sua esposa, a missionária Franciele, seus filhos. Que Deus possa os guardar, que Deus possa os usar neste lugar como vasos de Deus, para que almas venham a conhecer o nome de Jesus e o poder que esse nome tem na vida daqueles que o recebem como Salvador. Porque ouvir falar de Jesus, muita gente já ouviu, muita gente já conhece, mas experimentar Jesus é só quem tem comunhão com Ele, é só quem pode andar com Ele, é só quem conhece Ele como pastor dos Salmos de número 23. Ele é o nosso bom pastor, aquele que tem nos guiado a pastos verdejantes, nos conduzido às águas tranquilas. Ele é aquele que em tempo de muitas aflições nos coloca sobre um refrigério. E eu sinto o refrigério de Deus aqui nesta noite, em alguns corações que entraram aqui aflitos por causa da labuta, da obra, por causa do peso da responsabilidade. Como nós vamos encontrar isso no primeiro capítulo de Abacuque, quando ele sente sobre si o peso da responsabilidade. E que responsabilidade é essa que estava sobre Abacuque naquele momento de uma crise tão grande espiritualmente falando, em que, olhando para a nação, olhando para a circunstância que se encontrava aquele povo, ele vai ver que parece que o pecado não era pecado, parece que se dá ênfase para tantas coisas e menosprezam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual, da qual Jesus vai responder a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia para falar da Bíblia, nós estamos falando daquilo que saiu da boca de Deus e quer alimentar a nossa alma nesta noite. Que Deus possa, em seu Espírito, estar falando ao nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que se faz presente conosco nesta noite. E nós já aprendemos aqui uma lição, irmãos, que muitas vezes Jesus vai nos colocar sentado em meio de reis, em meio de príncipes, mas muitas vezes Jesus também vai nos colocar sentado em meio de pessoas simples, pessoas humildes. E nós aprendemos isso com o nosso pastor, a qual nós podemos ver que Deus o leva a tantos lugares, mas ele não perde a sua humildade de estar entre nós, de mostrar que esta obra tem valor para Deus. Esta obra tem um grande valor para Deus. Talvez muitos não valorizem o que Deus tem feito neste lugar, mas esta obra, ela tem um grande valor para o Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome dele nesta noite. Falar de Abacuque, irmãos, é algo que pode nos prender em algum tempo. Então nós vamos resumir alguma coisa e vamos transmitir à igreja aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco nesta palavra. Sabemos que Abacuque, ele foi escolhido por Deus para, em um tempo tão difícil, um tempo em que muitos profetas preferem calar-se, fechar a sua boca ao invés de ser boca de Deus. Às vezes nós achamos: se ninguém se levantou para falar, por que eu vou ter que falar? E muitas vezes Deus revela isso para você, às vezes Deus mostra isso para você, mas é para você levantar e falar, porque quem te encoraja é o Espírito que está sobre a sua vida, é o Espírito de Deus. É por isso que Paulo ele vai escrever dizendo que nós não recebemos um espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Por isso que ele vai falar: crie, por isso falei. Nós falamos porque nós cremos naquilo que Deus tem nos revelado. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20: credes em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperarei.
Eu creio que ainda tem profeta dentro da casa de Deus. Eu creio que Deus ainda usa em profecia aqueles que estão na posição para poder falar em o nome do Senhor. E a igreja nisto é glorificada. A igreja nisto é edificada na fé. E é por isso que nos cultos como esse, nós saímos daqui regozijando no Senhor, felizes, alegres. Talvez nós entramos até para desistir, quem sabe. Talvez nós entramos em algum culto às vezes achando que não vai acontecer nada. Certa feita, quando jovem, na minha caminhada, eu estava tanto precisando ouvir a voz de Deus. E eu sei que você já viveu um momento como esse, precisando tanto de ouvir a voz de Deus. E alguém me convidou a ir a uma consagração pela manhã. E eu estava desempregado na época. E eu disse, eu vou para essa consagração. Quem sabe lá o Senhor vai falar comigo. Porque eu já estava com saudade de ouvir Deus falar. E quando o crente não tem mais saudade disso, as coisas estão muito ruins na sua vida. Quando você não tem saudade mais de ouvir Deus falar, talvez você esteja tão distante deste Deus. Mas nesta noite, eu glorifico o Senhor, porque você está aqui, porque você quer ouvir Deus falar com você nesta noite. E Deus já tem falado conosco nesta noite. E quando eu cheguei neste lugar, era uma casinha, uma sala, num lugar no meio de um mato, descia uma rua de barro. E eu disse, é nesse lugar a consagração? Para a pessoa que me convidou, ela disse, é. E eu disse, Deus fala aqui? Ele disse, desce e entra para você ver. Aleluia. E quando eu entrei na sala daquela casa, a irmã estava orando na cozinha. E tinha algumas pessoas na sala porque já não dava mais lugar. E eu fiquei em pé na porta e eu disse, Senhor, se eu quero ouvir o Senhor falar, eu não vou ficar de pé, eu vou me dar um jeito de me ajoelhar aqui, porque eu sei que de joelho é melhor. Eu ajoelhei ali naquele meio, um chão pior do que esse, dobrei meu joelho ali, porque estava com muita sede. E lá na cozinha, Deus usou a irmã e veio na minha direção. Aleluia. E disse, hoje eu falo contigo. E quando Deus faz isso, a nossa alma se derrete. E quando Deus faz isso, nós não nos contemos, irmãos. Quando Deus te toca, quando Deus revela que Ele te conhece, que Ele te viu lá no quarto da tua casa quando você dobrou o teu joelho, que Ele viu quando você fez aquela oração tão sincera que chegou aos ouvidos sensíveis de Deus, e Ele resolveu te dar vitória. E tem orações aqui nesta noite que já chegaram aos ouvidos de Deus, e Deus, Ele vai descer para te dar vitória. Porque a Bíblia diz que quando Deus desce é para dar livramento. Quando Deus desce é para arrebentar cadeias. Quando Deus desce, até terremoto, como já foi falado aqui nesta noite, acontece no lugar que você está. Porque não tem cadeia que possa meter aquele que sabe falar com Deus. Não tem cadeia que pode prender aquele que tem comunhão com esse Deus. E se você está aqui nesta noite, levanta a tua mão para adorar e glorificar. Porque o diabo, ele armou cadeias contra você, ele aprendeu ciladas para te prender. Mas olha o que Deus fez. Deus foi na frente, Deus cortou o laço, Deus arrebentou as cadeias do inferno. E você está aqui para dizer que você está livre, porque o Filho te libertou. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca a tua alegria de ser servo. Não perca a alegria. Não perca a tua alegria de ser servo. Ainda que você tenha que obedecer, porque o servo, ele tem que obedecer. Ele não tem vontade própria. Só que Jesus, ele não nos vê como servo. Ele vai dizer, eu não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Que coisa que só Jesus pode fazer. Se nós olharmos para o mundo, para alguém ser seu amigo, você tem que ter alguma coisa.
Tem amizades aí no mundo que são amizades interesseiras. Nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo. Quando então ele vai pedir toda a sua riqueza e vai sair pelo mundão. E ele vai começar a conquistar um monte de amigos, amigos que vão rodear, que vão cercar a sua vida, o seu dinheiro, a sua riqueza. E eles estavam ao seu lado somente por causa daquilo que ele tinha. Mas um dia toda a sua riqueza se acabou, o dinheiro se esgotou, e junto com o dinheiro foi-se os amigos daquele filho pródigo. E quando ele se deparou, ele estava na lama, comendo bolota junto com os porcos. Mas ele perdeu a sua riqueza, perdeu o seu dinheiro. Mas uma coisa ele aprendeu lá na casa do Pai. Ele aprendeu que o Deus que ele servia era um Deus de oportunidade. Era um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades. É um Deus que não nos recompensa apenas por causa das nossas obras, mas porque ele tem prazer em abençoar. A Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, daqueles que o invocam. Sabe por que nesta noite você está sendo abençoado por Deus? Porque você veio aqui buscar o Senhor. E quem busca a Deus recebe. Quem adora a Deus tem na sua vida a comunhão com Ele, tem na sua vida a verdadeira alegria de ser servo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu valorizo, irmão, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu já dei uma parte do meu testemunho, até mesmo aqui no Carolite, do que Deus fez na minha vida, do que o Senhor fez para levantar a minha cabeça, para restituir aquilo em que o inimigo havia roubado da minha moral, do meu convívio em meio à sociedade, até mesmo dentro da minha própria família, da minha casa. Jesus, ele entrou para restituir tudo isso. E hoje eu sou feliz, não somente pelo que Deus fez na minha vida, mas pelo que Deus é para mim. Porque nesse versículo 17, ele vai dizer: porquanto, ainda que, este ainda que, ele diz muita coisa para nós nesta noite. Ainda que ele venha a nos indicar algo de tão importante dentro dessa mensagem, que nós precisamos reconhecer isto, que tudo que nós temos foi nos dado por Deus. E a esposa de Jó não vai entender isso. A esposa de Jó não vai entender isso quando ela vê que, ainda que antes ele era rico e agora estava nas cinzas, ainda que antes ele tinha camelos e agora ele não tem mais nada, ainda que antes ele tinha saúde e agora está enfermo. E ela vai dizer: até quando retens a tua integridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas Jó vai dar uma resposta dizendo: receberíamos de Deus somente os bens e não os males. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porquanto ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas. Ele vai responder dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que nós podemos absorver aqui como verdade, como prática para a nossa vida? É que acima de todas as coisas que Deus já fez e que ainda vai fazer, a mais importante é aquilo que gera a verdadeira alegria de estarmos aqui nesta noite: o nosso nome escrito no livro da vida. A tua vida não se resume na quantidade de bênçãos que Deus pode derramar sobre você.
A sua vida espiritual não está resumida na quantidade de dons espirituais que o Senhor possa dar a você. A sua vida espiritual não está resumida no tanto que você pode profetizar em um culto em que você está. A sua vida espiritual, ela se resume naquilo em que nós vamos terminar diante de Deus. Paulo vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe qual é a fé que ele tinha? Que agora o justo juiz lhe entregaria uma coroa de justiça. Mas ele não é egoísta, ele vai dizer: não somente a mim, porque fui pregoeiro do Evangelho. Não somente a mim, porque fui um dos grandes missionários dados por Deus. Não somente a mim, que recebi todos os dons espirituais e que falei várias línguas e interpretei. Não somente a mim, que andei por muitos lugares e fundei igrejas em nome do Senhor Jesus. Não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua volta. Quantos estão esperando por Jesus aqui? Você espera Jesus nesta noite? Você espera Jesus ainda nesta noite? Porque quando a gente pergunta para algumas pessoas, eu ainda tenho alguns planos, eu ainda tenho alguns projetos na vida. O interessante, pastor, é que eu ouvi isso e não acreditei, de uma irmã que estava assim fazendo uma caravana para ir a um evento. E foi pedido que se pagasse antecipado para poder resolver condução, hospedagem. E aquela irmã, ela pagou, pelo aquele evento. E de repente ela foi em um estudo que falou acerca da volta de Jesus. E esse irmão que estava dando essa palestra era o irmão que estava organizando a caravana. E quando ele terminou, ela chegou até ela e falou: pastor, se Jesus vier hoje, como é que vai ser? Eu já paguei pelo evento, você não vai me devolver o dinheiro? É uma coisa que a gente ouve às vezes e a gente fica: meu Deus, será que não tem um ensinamento? Será que não tem pastor? É onde que a gente vai entender que Jesus, ele tinha prazer de estar com as multidões. Por quê? Não porque ele queria ser grande ou queria mostrar que realmente era o Filho de Deus, mas a visão de Jesus para aquele povo era que eles eram ovelhas que pareciam que não tinham pastor. Então Jesus, ele se impôs mais a ensinar do que a operar milagres. Jesus não se preocupava em operar milagres para provar quem ele era. Jesus se preocupou-se em ensinar que entre nós já está o reino de Deus. É isso que nós devemos nos preocupar, porque nós pertencemos a este reino, e o reino de Deus. Paulo vai escrever dizendo que não é comida, não é bebida, mas é justamente o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem é salvo tem alegria do Espírito Santo. Quem é salvo faz a justiça de Deus. Quem é salvo tem paz consigo mesmo e com todos, porque sem paz com todos e sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Então, ainda que tem muita coisa, ainda que pode dizer muita coisa para mim e para você, eu não sei qual é a tua figueira, mas o interessante é que nós observamos que existem muitas árvores que a Bíblia faz menção, mas nesse versículo ele vai destacar 3 árvores que eram importantes para Israel. Ele vai falar da figueira. A figueira era uma árvore que simbolizava privilégios religiosos. Privilégios religiosos estavam sobre a nação de Israel. E a figueira simbolizava isso, porque a figueira ela era uma árvore que ela produzia uma grande sombra por causa das suas folhagens. E era comum no Oriente eles descansarem debaixo da figueira. E nisso nós podemos aplicar no sentido espiritual de que essa figueira que representa para nós a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele vai dizer no Salmo 121 que ele é a nossa
sombra à nossa direita. Por quê? Porque o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque ele é a nossa sombra. E como sombra, Deus quer dizer que ele sempre tem que estar perto. Deus sempre está perto. E um dos grandes privilégios na vida do cristão é que ele não tem nenhuma diferença do ímpio em sentido de provação, de luta, de aflição, de enfermidade. A enfermidade que dá no ímpio também dá no crente. O hospital que entra um ímpio também entra um crente. Então qual é a diferença? A diferença é que você pode ficar enfermo como um ímpio, mas você vai ter como médico o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Jeová Rapá, o Deus que sara, o Deus que cura. O salmista vai dizer no Salmo 103 que ele é aquele que nos sara, aquele que nos cura, é aquele que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e misericórdia. O Senhor que enche a nossa boca de bem, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Nesta noite tem renovação de Deus para a tua vida, renovação no teu ministério, renovação na tua caminhada, renovação no espiritual para a tua vida. É só você adorar e reconhecer que aquele que renova já está conosco neste lugar. Quantos podem glorificar o seu nome? Glórias, glórias, oh Deus. Aleluia. O interessante, irmãos, é que eu achei um versículo, eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 27. Um ainda que Abraão vai mencionar, para nós encerrarmos aqui, e você vai entender situações que Deus permite que nós venhamos a ser provados, para que por Ele possamos ser aprovados. Entenda isso. Toda prova, ela tem um resultado de aprovar ou desaprovar. O interessante é que você se torne aprovado. E isso vale muito a nós, que estamos em cima do púlpito e que já fomos escolhidos e nomeados por Deus para sermos obreiros. Porque quando Paulo vai orientar o pastor Timóteo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha nada de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Por quê? Porque existe em cima do púlpito obreiros que estão desaprovados por Deus. Por quê? Porque estão envergonhando o Evangelho e não têm manuseado a palavra de Deus. Porque quem manuseia a palavra de Deus, a primeira consequência disso é que ela corta primeiro aqui, para depois cortar aí. Às vezes nós pregamos dizendo isso é para a igreja, mas Deus, Ele corta a sua palavra para os dois lados, tanto para mim nesta noite, como para você que está aí nesta noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Gênesis 18, 27. Abraão vai dizer aí que ele reconhece que ainda que sou pó e cinza. E eu fiquei pensando, irmãos, quando nós nos encontramos enfermos e a gente vai procurar o médico. E a nossa intenção de procurar o médico é que ele possa diagnosticar pelos sintomas que nós vamos passar para ele a enfermidade que está no nosso corpo. E ele vai pedir uma série de exames para que ele possa ser preciso no diagnóstico, para lhe dar o tratamento correto. E quando eu vejo Abraão recebendo a chamada de Deus, ele sai da sua casa, no meio da sua parentela, e ele vai peregrinar pela fé, ainda que ele não tivesse vendo o que Deus estava lhe prometendo, porque ele não creu no mundo visível, mas ele creu naquilo que estava invisível, ainda que o que estava lhe prometendo é poderoso para fazer. Mas Abraão até então não tinha tanto conhecimento desse Deus que se revela para ele.
É por isso que ele é chamado, reconhecido por nós como o pai daqueles que têm fé. Abraão se tornou o pai de muitas nações e Deus o chamou de amigo, porque ele não creu naquilo que é tangível, naquilo que se pode tocar. Ele creu naquilo que não existia aos seus olhos, aquilo que ele poderia fisicamente ver, mas ele creu que Deus, que estava lhe prometendo, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o milagre muitas vezes, irmãos, não acontece na vida do crente justamente por isso, porque ele acredita que o milagre só vai acontecer se ele tiver alguma coisa. O milagre só vai acontecer se alguma coisa facilitar isso. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Milagres que não são milagres. Porque a Bíblia diz: não vos enganeis, porque o próprio Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. As pessoas hoje estão mais adorando a bênção do que aquele que abençoa. As pessoas estão mais em busca da cura do que aquele que é Senhor, do que aquele que é dono da vida, do que aquele que tem domínio sobre você, sobre todas as coisas. E as pessoas estão trocando os valores, as pessoas estão amando mais as coisas que Deus faz do que o que Deus é realmente na sua vida. E eu glorifico a Deus, aprendendo nessa palavra com Abacuque, de que ele não adorava a Deus, ele não servia a Deus pelo que Deus poderia fazer. Tanto que ele clamava, e na sua oração ele dizia: até quando clamarei, e tu não me ouvirás? Porque tem coisas que a gente acha que Deus só vai ser Deus se ele fizer. Se Deus só vai estar naquele negócio se aquilo acontecer. E Deus nem sempre se manifesta desta maneira. Nem sempre Deus ele se manifesta como nós pensamos, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem o nosso caminho, os caminhos de Deus. Então nós temos que aprender aqui que Deus faz aquilo que lhe apraz, e é para isso que a palavra está sendo enviada nesta noite, porque Deus está fazendo aquilo que lhe apraz. Abraão está se sentindo um caco. Abraão está se sentindo, quem sabe, cansado, ferido por causa da jornada da fé, porque a jornada da fé, meu irmão, Jesus não nos enganou em momento algum. Nenhum de nós que fomos chamados pelo Senhor para a salvação teremos uma boa vida. Nenhum de nós aqui estaremos livres de males, de ciladas, de emboscadas, de calúnias, de pedrada, de espinho no caminho, de caminho pedregoso, difícil de passar. Nenhum de nós aqui fomos enganados por Jesus, mas a Bíblia diz que todos aqueles que querem seguir a Jesus piamente padecerão perseguições. Sabe por quê? Porque o mundo nos odeia, o mundo nos aborrece, o inimigo da nossa alma não está satisfeito com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de adorar a Deus, com a nossa maneira de testificar da palavra. O inferno está se levantando contra você, o inimigo da cruz, ele se levanta cada dia para tentar parar você, mas nesta noite eu glorifico a Deus, porque Jesus, ele veio com uma palavra para dar vitória à sua igreja, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Lucas 10, versículo 17, Jesus vai dizer: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião e toda a força do adversário, e dano algum lhe fará mal. Você pode crer nessa palavra nesta noite? Caminhos difíceis, Jesus não engana ninguém. Na chamada, Jesus ele já fala o que nós vamos encontrar na frente, mas ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Você vai passar por isso, mas eu vou estar contigo, meu filho. Você vai entrar neste vale, mas eu já entrei com você. Você vai passar por esse deserto, mas eu tenho nesse deserto uma mesa preparada para você. Porque quem é levado por Deus para o deserto é porque Deus já tem preparado um banquete para você. Lá você vai encontrar coisas que você jamais viu na sua vida. Lá vai ter maná do céu para você. Lá vai ter água da rocha. Lá vai ter coluna de fogo. Lá vai ter nuvem para te proteger, porque Deus está contigo na tua caminhada. Ainda que a figueira não floresça, o Senhor, Ele é o teu Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Quando se alegra em Deus aqui nesta noite, por ser o Deus da sua exaltação. Aleluia, aleluia. Não desista, não pare, não pare, não desanime. Esta semana, como eu falei ontem com a congregação do Grogotó, aliás, quero louvar a Deus pela vida da irmã Patrícia, que esteve conosco ontem ali e deixou uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, irmãos, que repercutiu no coração de muitos que estavam ali. E quando o culto terminou, uma pessoa me chamou e falou: missionário, e eles chamam a gente de pastor sabe, isso não entra no coração, a gente sabe a posição que Deus nos coloca. E chamou o pastor: olha, eu preciso falar com o senhor, não, por favor, me dá atenção. Eu sei que o senhor tem conversado com muita gente. O missionário Marconde até queria que eu levasse umas pessoas, porque no carro dele não deu. E eu falei: Marconde, me dá só um tempo, eu preciso ouvir essa irmã, ela precisa falar comigo. Pastor, eu tenho que falar com o senhor. Pastor, olha, Deus falou comigo nesta noite. Eu quase me levantei e falei: irmã, quem falou da sua vida, quem falou da minha vida para você? Como é que você está falando isso de mim? Eu não te dei autoridade, pastor. Parecia que ela sabia tudo de mim, e era realmente o que Deus tinha falado na minha casa. Quando eu saí de lá e eu vim temando com o Senhor, eu falei: então tá, Deus, eu vou me arrumar e vou lá. E o marido dela se levantou: você está cansada, filha? Para que vai para a igreja? Não vai não, vai amanhã, vai outro dia. E ela perdeu o ônibus, ela falou: não, Deus está falando que é hoje. Ela chamou o seu vizinho e falou: quanto o Senhor me cobra para me levar lá no Grogotó? Ela falou: não, eu te levo lá. E trouxe ela lá na congregação. Ela disse: pastor, tudo isso é verdade, e eu tenho perdido tempo demais dentro da casa de Deus, e hoje eu vim, pastor, pedir o Senhor: pastor, deixa eu congregar aqui, porque Deus falou que aqui é o meu lugar, porque aqui a palavra de Deus, ela é prega com sinceridade. O que eu falei com Deus lá dentro do meu quarto, Deus usou a irmã para falar comigo, é porque Deus está aqui neste lugar. Eu já andei em muitas igrejas e eu não senti nada de Deus, mas aqui eu estou sentindo Deus até agora. Sabe o que é isso, irmãos? É porque nós não pregamos o florescer da figueira, nós não pregamos o que a vide pode me oferecer, nós não pregamos a você sombra e água fresca, nós pregamos um evangelho de compromisso, que o resultado final dele vai te dar vida eterna com Deus. É isso que nós pregamos, vida eterna com Deus, porque a tua figueira pode se secar, a tua vide não pode acontecer, a tua oliveira não pode produzir azeitona mais, mas o Deus da tua salvação, Ele não vai se esquecer de você, e no momento de escassez, Ele vai fazer jorrar sobre você água abundante, água da fonte da vida, em que Ele vai alimentar a sua alma. Você pode glorificar o nome do Senhor. Não se baseie pelos privilégios que Deus lhe concede, pela chamada que o Senhor tem na sua vida. Não se firme apenas nesses privilégios, porque o mesmo Deus que privilegia é o mesmo Deus que abate. É o mesmo Deus. O Deus que abre a fonte é o mesmo que a seca. O Deus que faz chover abundantemente é o mesmo que cessa o céu e não cai chuva e nem orvalho. O mesmo Deus que tem abençoado a sua vida é o Deus que quer levar você para o céu. Porque
o que Deus deseja não é te dar boa vida aqui. O que Deus deseja é levar você para o céu. É isso que Deus quer, nos levar para o céu. Ame a salvação que você tem recebido do Senhor Jesus Cristo. Guarde os princípios da palavra de Deus na sua vida. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Não se deixe levar hoje por uma teologia barata, por uma teologia falsificada. Mas firme-se cada vez mais na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você vai para o céu. Você tem uma morada de Deus no céu. O seu nome já está escrito naquela pedrinha. Jesus tem novas vestes para nos entregar. Há uma festa que nos espera no céu. As mansões celestiais já estão aguardando a entrada dos salvos naquele lugar. E você faz parte deste povo que vai povoar o céu. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. E que Deus abençoe a nossa vida.